Se eu te perguntar quando é o Natal, você vai responder 25 de dezembro. Mas se eu te perguntar quando é a Páscoa, você não vai saber. Ou você sabe. Você tem que buscar o calendário. Né? Fica aquele negócio, quando é que é a data da Páscoa? Aí se você não sabe qual é a data da Páscoa, você não sabe quando é quarta-feira de cinzas, né? Se você não sabe quando é quarta-feira de cinzas, você não sabe quando é o carnaval. Aí não consegue se organizar, né? Você tem que ter um calendário. Aí alguém tem um calendário aí do ano 2025, do ano 2026, porque eu quero me organizar, né? Gente, que doideira é isso, né? Quando que é a data da Páscoa? Então, nesse vídeo, fica até o final, porque você vai entender como a igreja calcula a data da Páscoa. Essa vai ser a explicação definitiva aqui em Bíblia para Católicos. Eu sou Ricardo Braz, seu teólogo católico favorito para você aprender sobre Bíblia. E eu vou aqui querer te explicar isso tintim por tintim, detalhe por detalhe, como a igreja calcula a data da Páscoa, é o tema desse vídeo. E são três critérios muito claros, né, que a igreja usa faz muito tempo. Mas olha só, antes de começar, veja aqui essa lista aqui dos das últimas datas de Páscoa desde o ano 2014. São todas diferentes, né? Geralmente são diferentes, algumas são em março, a maioria são em abril, mas lá pelo começo de abril, mas às vezes cai, né, a meados de abril. Existe aí um rango, né, mais ou menos entre o mês de março e abril, que a gente sabe que vai ser a Páscoa. Mas a gente não sabe quando que vai ser, porque a gente não sabe calcular, né, a data da Páscoa. Então, vamos lá. Quais são os três critérios que a igreja usa para definir a data da Páscoa? Vamos direto ao ponto, são três. O primeiro domingo, na fase da lua cheia, após o plenilúnio, quer dizer, não é o dia da lua cheia, não é o dia do plenilúnio, é o dia é um dia na fase de gibosa minguante, né, vocabulário mais assim de fase da lua, né, antes do quarto minguante, quer dizer, tem que ser na fase da lua cheia, né, e durante a primavera. E primavera do hemisfério norte. Nossa, Ricardo, mas está complicando. Não, não é tão complicado não. Vamos explicar isso aqui direitinho, você vai entender tudo muito bem. Mas para ser mais didático, eu vou inverter a ordem da explicação. Vamos começar pelo critério durante a primavera do hemisfério norte. Logo a gente vai ver a fase da lua cheia após o plenilúnio e a gente vai buscar o primeiro domingo dessa época do ano. Beleza? Ok? Então vamos lá. A gente vai se familiarizar com esses três critérios que a igreja usa para calcular a Páscoa. E vamos começar pelo primeiro, durante a primavera. Bom, pessoal, por que durante a primavera, né? Isso é bíblico, né? A gente sabe que durante a primavera ocorreu o êxodo, a saída do povo de Israel da escravidão do Egito, né? Aquela história, aquele acontecimento que a Bíblia traz para nós no livro do Êxodo, lá no Pentateuco, né? Em Números, Deuteronômio, e é muito repetido ao longo de toda a Bíblia aquele acontecimento porque ele era celebrado pelos israelitas, pelos hebreus, todos os anos. Ele segue sendo celebrado por eles todos os anos. A Páscoa é uma festa de Israel. Né? É aquela festa em que sacrificavam um cordeiro, esse cordeiro era cozinhado, ele era compartilhado, né, numa mesa da família, com os amigos, na noite da Páscoa, que é a noite do dia 14 do mês de Nissan. É uma noite de lua cheia. Né? E eles contavam eles celebravam aquela festa na primeira lua cheia da primavera. O mês de Nissan é o mês de primavera, né, dentro do calendário dos judeus. E foi a noite em que Jesus, foi a época em que Jesus padeceu. Ele morreu na véspera da Páscoa, na véspera da lua cheia. Ele morreu antes de os judeus celebrarem a Páscoa. Né? Ele celebrou antes, ele celebrou na noite em que ele foi entregado. Né? Então aí vocês têm uma imagem aí para lembrar da última ceia. E os cristãos seguimos lembrando a Páscoa de Jesus, porque a Páscoa de Jesus é a nossa salvação, né? É a ressurreição. Então a Páscoa é uma festa de Israel, mas que se transformou na Páscoa de Jesus, na Páscoa dos cristãos, ok? Agora bem, vamos ver aqui quando começa a primavera, esse tempo da Páscoa. Aí a gente tem que lembrar um pouquinho de astronomia, correto? Esse vídeo aqui vai ter um pouco de astronomia, já teve um pouco de Bíblia, vai ter um pouco de história da igreja. Vamos lá. Vejam aqui uma breve explicação sobre isso. A gente sabe que a Terra faz um movimento ao redor do Sol, um movimento de translação, só que a Terra está ligeiramente inclinada. Veja, a Terra tem um eixo de inclinação
que define as estações do ano. Por quê? Porque a Terra gira meio em diagonal, né? Um ângulo, não lembro muito bem, é uma coisa de 23 graus, 25 graus, não lembro muito bem. O pessoal que sabe aí de astronomia vai saber com exatidão, mas é por aí. É um ângulo de inclinação que o eixo da Terra tem, sempre, né, para um lado. De modo que, durante uma época do ano, o planeta está inclinado e a parte sul é mais iluminada, né? Seria aqui mais ou menos no nosso mês de dezembro, né? Que a parte sul é iluminada. E quando chega lá pelo mês de março, a parte sul e norte recebem luz durante o dia com a mesma duração, né? E a noite e o dia elas têm a mesma duração. E isso marca o começo da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. De modo que no solstício do mês de junho, você tem aqui o contrário. É o hemisfério norte que tem dias mais longos e o hemisfério sul tem dias mais curtos, correto? Tem noites mais longas. Então a gente tem essa variação por causa da inclinação do eixo da Terra. E isso define as estações do ano e define também as festas de Israel, que seguiam as estações do ano, e define também a festa da Páscoa. Então a festa da Páscoa ela tem a ver com o equinócio do mês de março, né, que marca o início da primavera no hemisfério norte. O equinócio, repito, é aquele dia do ano, aquele momento do ano em que a gente percebe que o dia tem o mesmo número de horas que a noite, quer dizer, o dia tem 24 horas. Então, no equinócio, o dia tem 12 horas e a noite tem 12 horas. Não é certo? São só 2 momentos no ano que isso acontece. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem isso aqui melhor. Vamos ver aqui um gráfico de Porto Alegre, né, capital do Rio Grande do Sul. Aqui vocês têm um gráfico dos meses do ano, né? Vocês veem que a cada 3 meses tem uma linha ponteada aqui e as estações do ano, né? Você tem o começo do outono, que é o equinócio de outono, no dia 21 de março. Você tem o começo do inverno no dia 21 de junho, 3 meses depois. Você tem o começo da primavera em 23 de setembro e do verão em 22 de dezembro. Veja aí, né? A cada 3 meses vai mudando a estação. Mas não é que muda de um momento ao outro, vai mudando. Ó. Essa linha aqui preta que vocês veem são as horas de sol durante o dia, né? A duração das horas do dia, desde que o sol nasce até que o sol se põe. Vocês verem aqui, né, quando a gente tem solstício, né, são dias longos. Veja aqui em Porto Alegre, o dia dura mais de 14 horas, né, no solstício do mês de dezembro, né? E no solstício do mês de junho, que é o dia mais curto do ano, o dia tem só um pouquinho mais de 10 horas, né? A noite tem 14 horas, né? Inverte, né? E quando chegar lá no solstício de dezembro, novamente, né, como é um ciclo, vai ter um dia longo, que é o dia 22 de dezembro, com 14 horas, e uma noite com 10 horas. E assim vai ser sempre, né? Vai rotar dessa maneira. E o equinócio, ou equinócio, ele é o dia em que o dia do ano no qual as horas de duração diurnas são as mesmas horas noturnas. Veja aqui, né? O gráfico preto passa pela linha amarela, que é 12 horas. Então, é o momento em que noite e dia têm a mesma duração. É o equinócio aqui do mês de março e o equinócio aqui do mês de setembro, certo? Agora, a gente tem que buscar o equinócio da primavera do hemisfério norte, e ele é em março, né? Porque se bem para nós é outono, né, aqui hemisfério sul, para o hemisfério norte, para quem está lá né, na região do Equador mais para o norte, então ali vai ser o começo da primavera, né? Então tem que ser a partir do equinócio de primavera. Como é que a gente encontra o equinócio de primavera aqui no Brasil? A gente tem que buscar o equinócio de outono, né? Aqui, ó, equinócio de outono, geralmente ali pelo dia 21 de março, mas pode mudar. Pode ser dia 19, pode ser dia 20 ou pode ser dia 21. Depende do ano. Depende do porque assim, são variações pequenas que existem na astronomia que fazem com que isso seja diferente cada ano. Então, realmente, você tem que buscar cada ano quando começa o outono, não é igual todos os anos, né? Então, vamos lá. Como é que eu vou buscar quando começa o outono, né? O outono para nós, a primavera para o hemisfério norte. A gente vai buscar aqui o outono, por exemplo, na página do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, aqui, buscando lá na internet, você facilmente encontra quando é que vai começar
cada estação do ano. Por exemplo, aqui neste ano de 2025, o outono começa para nós no dia 20 de março, né? Então, 20 de março começa o outono para nós, começa a primavera lá no hemisfério norte, né? Então, essa aqui é a data que a gente estava buscando, 20 de março. Então, a gente, com essa data aqui, a gente já está cumprindo com o primeiro critério, encontrar o começo da primavera, né? A primavera vai ser a partir do dia 20 de março, né? Está marcado aí no calendário, e com isso a gente está cumprindo aqui, né, com o nosso primeiro critério, né? Durante a primavera do hemisfério norte, a partir do dia 20 de março. Agora a gente tem que buscar a fase da lua cheia, a gibosa minguante, após o plenilúnio, tá? Vamos explicar isso daqui, mas para isso a gente vai voltar aqui para o calendário. Veja que aqui você vê as fases da lua. Você tem aqui, né, no dia 6 o quarto crescente, né, que é quando você vê a lua assim, né, exatamente na metade, né, ela está crescendo, ela já está na metade iluminada, a metade ainda escura. Você tem o plenilúnio, que no mês de março foi dia 14, né, março de 2025 foi dia 14 de março, é o dia que você vê a lua redondinha ali no céu, né, aquela coisa maravilhosa, né? Aí no dia 22 de março é o quarto minguante, quer dizer, a lua começou a ficar escura de novo, né, então a metade dela está escura, a outra metade dela ainda está clara, é o quarto minguante, e dia 29 a lua não está, ela está totalmente escurecida, né? Ela não recebe nenhuma luz do sol, ela está debaixo da sombra da Terra. Então o que acontece? Dia 20 de março começou a primavera, a gente tem que começar a buscar aqui a lua cheia depois do dia 20 de março, o plenilúnio, né, para marcar o tempo da lua cheia. E a gente não vai encontrar aqui, né? Na verdade, o dia 20 de março, percebam, ele está durante a fase da lua cheia, mas já é depois do plenilúnio. O plenilúnio foi dia 14. Então a gente tem que buscar o próximo plenilúnio para poder encontrar a Páscoa. Tá bom? Então, o primeiro critério é na primavera. A gente já achou aqui, ó, começa a primavera dia 20 de março. Depois do plenilúnio, né, na fase da lua gibosa minguante, tá? Vamos lá. Então não vai poder ser o domingo 23, nem o domingo 30, porque eles estão na fase da lua minguante, né? Tá vendo? Ó, minguante aqui dia 22, né? Quarto minguante, então aqui já é minguante, né? Então não vai poder ser aqui dia 23 nem dia 30. A gente vai ter que ir para o mês de abril, né? Acabou o mês de março, a gente vai ter que ir para o mês de abril. Indo para o mês de abril, a gente vai pegar aqui um calendário diferente, né? Um calendário mais específico com as fases da Lua. Você veja aqui na parte de cima do calendário, você tem os dias da semana, né? E você tem aqui os dias do mês com cada lua especificamente desse dia do mês. Então você viu que lá já tinha começado, né, a fase da lua crescente, né? E o quarto crescente é no dia 6, exatamente no domingo, né? A gente tem que buscar o plenilúnio e a fase da lua depois do plenilúnio. Então vamos lá, a gente vai seguir buscando aqui, né, no calendário, e a gente vai encontrar que o plenilúnio, né, o que a gente chama de lua cheia, aquela lua redondinha, é dia 13 de abril. E é domingo, então peraí, é domingo, é lua cheia, mas não é a lua cheia, não é o plenilúnio, é depois do plenilúnio. Por que é depois do plenilúnio? Vamos lá, vamos voltar aqui para a Bíblia, vamos voltar aqui para a história que está narrada lá, que é a nossa base, né? Eu explicava, né? Jesus não morreu na Páscoa, Jesus morreu na véspera da Páscoa. Ele foi crucificado, e inclusive você lê no Evangelho que ele foi crucificado lá pelo meio-dia, né? E ele ficou na cruz pela tarde, mas ao final da tarde pediram, José de Arimateia, né? Ele foi lá no Pôncio Pilatos para pedir que Jesus fosse retirado da cruz para ser sepultado, né? Para que não ficasse aquele corpo do Jesus ali durante a Páscoa, né? Então foi dada a permissão e Jesus foi levado para o sepulcro, até foi meio às pressas, né? Eles não terminaram de fazer lá todo aquele ritual de perfumes e de mirra e tal, tanto assim que no domingo as mulheres foram cedo, né, para terminar de fazer aqueles serviços funerários, porque estava tudo muito rápido. Por quê? Porque estava anoitecendo, e para o judeu, anoitecendo, né, quando já não tem mais luz do sol, começava a festa da Páscoa e ninguém podia ter contato com cadáver nem nada disso durante a festa da Páscoa. Então foi tudo muito rápido. Jesus morreu na véspera da Páscoa, ou seja, Jesus morreu na véspera da lua cheia, né? Na véspera do dia plenilúnio, que é o dia 14 de Nissan. Tá bom? Então ele ficou sepultado naquele segundo dia.
e ele, no terceiro dia ele ressuscitou. Quer dizer, Jesus não ressuscitou na lua cheia, Jesus ressuscitou no dia seguinte à lua cheia, né? No dia 15 de Nissan, tá certo? Então, o dia, a lua cheia, né? Ela não é o dia da Páscoa. A Páscoa é no dia seguinte à lua cheia. Então, se você pensar assim, né, e muitos cristãos no começo pensavam assim, né, então se, por exemplo, aqui, né, a Páscoa é no dia seguinte à lua cheia, então a Páscoa devia ser aqui nessa segunda-feira aqui desse calendário, né? Então muitos primeiros cristãos celebravam a Páscoa no dia que ela caísse, né? Se a lua cheia fosse quinta-feira, eles celebravam a Páscoa na sexta. Se a lua cheia fosse na terça-feira, eles celebravam a Páscoa na quarta. Entenderam? Eles se guiavam pela lua, correto? Calendário lunar. Mas pouco a pouco no cristianismo foi se desenvolvendo a ideia de que a Páscoa não pode ser celebrada em outra data que não seja o domingo. Então eles foram buscando o domingo, né? Então aqui, por exemplo, a gente vai buscar um domingo. Não pode ser nem o domingo 6, porque ele é lua crescente. Não pode ser o domingo 13, porque ele é plenilúnio. Tem que ser depois do plenilúnio. Então, o próximo domingo depois do plenilúnio é o domingo dia 20. Né? O domingo é o primeiro dia da semana. Muitos cristãos no começo da história da igreja diziam isso. A gente não pode celebrar a Páscoa qualquer dia. A gente tem que celebrar sempre no primeiro dia da semana, que é o domingo, porque é o dia em que Jesus ressuscitou. Então isso foi uma disputa, durou várias décadas na igreja, essa disputa, vários papas tiveram que enfrentar isso, nunca definiram. Isso foi definido no final do século III e em concílio no século IV, porque já praticamente a igreja toda pacificou esse tema e todos entendiam que tinha que ser o primeiro domingo depois do plenilúnio da primavera, tá certo? Então por isso que a gente encontra a data da Páscoa dentro da minguante gibosa, né, que é, em outras palavras, a fase da lua cheia, né, antes do quarto minguante, né, antes do quarto minguante. Então, por exemplo, abril de 2025, quarto minguante é dia 21, né? Lua nova é dia 28, né? Dia 21 é quarto minguante. Então, a gente pode celebrar a Páscoa dia 20. Ainda mais, a gente tem que celebrar a Páscoa dia 20, correto? Porque é exatamente o critério, né? Aqui a gente está encontrando o critério na fase da lua cheia, né, de gibosa minguante, ou minguante gibosa, né, após o plenilúnio, correto? E o primeiro domingo, né? O primeiro domingo é aquele dia 20 ali, né? O primeiro domingo depois do plenilúnio, correto? Então, assim a gente encontra a data da Páscoa do mês de abril, viu? Isso é o critério que a gente tem que seguir, né, na hora de calcular a Páscoa, né? Como a igreja calcula a Páscoa, os critérios estão aí. É o primeiro domingo, na fase da lua cheia, né, de minguante gibosa, após o plenilúnio, durante a primavera, né, do hemisfério norte, outono do hemisfério sul. Bingo! Aí tá, ó, dia 20 de abril, não tem erro, né? Então é por isso que a gente, ano a ano, a gente vai ver a data da Páscoa variando, a gente vai ver diferentes datas de Páscoa, né? Por isso que a gente vê isso daqui, né? Cada ano tem uma data diferente, né? Esse ano é 20 de abril, igual que 2014, olha lá, né? 2014 também foi dia 20 de abril, já de 2019 foi 21 de abril, né? Pertinho ali também, né? E assim, vai variar cada ano a data da Páscoa. Ficou claro? Vamos repetir os critérios aqui para você nunca mais esquecer. É o primeiro domingo na fase de lua cheia, minguante gibosa, após o plenilúnio, durante a primavera do hemisfério norte, outono do hemisfério sul. Essa foi o nosso vídeo de hoje, a nossa explicação de hoje. Eu espero que tenha sido muito claro. E não termina por aqui não, porque eu vou lançar aqui mais uma questão, que é uma questão que a gente vai tratar em um próximo vídeo. Veja só, se a quarta-feira de cinzas foi dia 5, né? Ali começou a quaresma e a Páscoa é dia 20, supostamente, o tempo da quaresma é um tempo de 40 dias até a Páscoa, quer dizer, são 40 dias de preparação para a Páscoa. Mas veja só esse calendário aqui, né?
Aí tem 40 dias de preparação para a Páscoa. Só batendo o olho assim, você vê que tem quantos domingos? Tem 6 domingos, né? Olha ali, ó, 6 domingos. Se a gente multiplicar 6 por 7, a gente tem 42 dias. Quer dizer, a Páscoa, só desde o primeiro domingo da quaresma, desculpa, a quaresma, só a partir do primeiro domingo até o sábado santo, tem 42 dias de quaresma, né? E se a gente somar 4 dias, né, que são aqui da quarta-feira de cinzas até o sábado, né, nesse ano foi dia 5, 6, 7, 8, né, de quarta a sábado, são outros 4 dias, a gente tem 46 dias. Ué, não é que a quaresma tinha 40 dias? Quantos dias tem a quaresma? Essa é uma nova pergunta que a gente vai responder no próximo vídeo. Então, agora sim, comenta aí se você sabia dessas coisas, se você aprendeu, se você tem alguma dúvida, compartilha isso aqui se você acha que é uma informação valiosa, dá like, apoia este canal que está começando, a gente está crescendo e a gente quer a sua ajuda. Muitas orações, que Deus te abençoe, que você viva uma linda quaresma, que Nossa Senhora Aparecida te guie, te ilumine sempre. Amém.